Paz, meus irmãos, bom dia. Sempre uma alegria e um amor muito grande estar aqui. E eu louvo a Deus pela vida dessa igreja, eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. E a gente está novo aqui na América, a gente tem basicamente um ano, e Deus nos deu uma família aqui nesse lugar. E eu sou muito grato a Deus por cada um de vocês, sou grato a Deus pelo... Basicamente todas as conexões que nós fizemos aqui, desde trabalho, desde ajuda, foi nesse lugar. Esse é um lugar que nos dá muito amor, que nos dá muita paz, nos dá muita segurança. Quando eu penso em novos ciclos, quando eu penso em novas oportunidades ou novos momentos das nossas vidas, eu penso que a igreja ela faz parte disso. Eu penso que a igreja ela é parte da nossa vida, das nossas conexões, do nosso trabalho, da nossa família e... sou muito grato a Deus pela vida dessa casa aqui. Essa casa que nos abraçou muito, amém? Então, hoje, queria falar com vocês, queria expor um pouco do testemunho da nossa vida, de tudo aquilo que Deus tem feito conosco, comigo e com a Ellen, minha esposa. E queria apresentar também para vocês um Jesus que falou muito comigo essa semana. Um Jesus especialista em fardos. Durante toda a minha vida, desde que eu era pequeno, eu sempre ficava me imaginando como Deus iria falar comigo quando eu fosse mais velho. E eu ficava imaginando Deus falando comigo com uma voz grave, né? Assim, ó, cara, você precisa fazer aquilo, ó, você precisa assinar aquele contrato. Ó, não faz aquilo, não faça isso. E quando eu era criança, eu via muito a Sessão da Tarde, eu chegava da escola, via a Sessão da Tarde, e não sei se vocês lembram, mas tinha um desenho chamado Moisés. E era uma animação, e Moisés, ele chegava na sarça ardente, e Jesus falava com ele, Deus falava com ele assim, Moisés, Moisés. E eu ficava, cara, será que um dia Deus vai falar comigo assim? E o meu coração anseia por ouvir a voz de Deus todos os dias. Meu coração anseia de ter experiências com Jesus todos os dias. E quando eu fui amadurecendo, fui entrando para a fase adulta, eu fui conhecendo mais a Deus e eu fui conhecendo as formas como que Deus trabalha, como Deus fala, como Deus nos apresenta. E por várias vezes Deus se mostrava para mim por meio de palavras, Deus se mostrava para mim por meio de louvores, por meio da palavra. Deus se mostrava para mim por meio de irmãos, por pastores, por amigos, por gente que nós cuidávamos. E Deus sempre foi falando comigo de uma maneira, cada ciclo, cada momento, Deus foi falando de uma maneira especial. E hoje eu estou no momento em que eu nunca experimentei ter esse relacionamento com Deus. É uma experiência nova. E quando Deus quer falar comigo, Ele coloca sentimentos no meu coração. Já tem alguns dias que eu tenho experimentado isso, na verdade, desde que eu cheguei aqui, mas eu fui vendo que Deus foi de forma consolidando essa nova maneira de se comunicar, essa maneira de se apresentar comigo. E Deus tem colocado anseios no meu coração. Certo dia eu estava no trabalho e eu estava ouvindo, eu gosto de trabalhar ouvindo um louvor, eu gosto de trabalhar em espírito de adoração, em espírito de oração. E Deus começou movendo no meu coração um amor muito grande. Ele começou movendo no meu coração um espírito de paternidade, um espírito que eu simplesmente começou a tocar no meu coração. E aquilo começou a mexer comigo, até a ponto de eu começar a me emocionar. Assim, Deus, que isso? O que está acontecendo? Obrigado, obrigado, obrigado. E logo, alguns minutos depois, entrou um amigo e falou assim, cara, você se sente amado? Não, ele perguntou, cara, você é feliz? E naquele momento eu vi que era Deus ministrando comigo. E eu falei com ele, cara, não sei, mas uma coisa eu posso dizer, que eu sou amado, sou filho. Deus nunca me deixou faltar nada. Deus sempre foi um Deus de provisão. E Ele tem se mostrado um Deus de amor, de paternidade, mas não é esse o ponto. O ponto que eu queria externalizar é que essa semana Deus se apresentou dessa forma comigo, se apresentou como uma leveza no meu coração.
E certos momentos a gente começa a pensar sobre a nossa vida, sobre o nosso futuro, sobre o que nós temos construído. E foi na terça-feira, na segunda-feira eu fui dormir. E quando eu fui dormir, eu comecei a pensar sobre estabilidade. Eu comecei a pensar, cara, o que vai ser o nosso futuro? Nós saímos de uma zona de muito conforto no Brasil, onde nós tínhamos emprego estabilizados. Eu era gerente de uma empresa bem grande. A Ellen também já estava há muitos anos trabalhando numa multinacional. E quando a gente veio para cá com o desejo do nosso coração de ter um filho fora do Brasil, a gente basicamente perdeu tudo que a gente tinha planejado, todos os bens, todas as reservas financeiras, os planos futuros. E eu fui dormir pensando naquilo, assim, meu Deus, e agora? Eu estou aqui nessa terra e o que vai ser o nosso futuro? E aquilo começou a me consumir o meu sono. Eu não estava conseguindo dormir. E naquele momento eu orei e falei assim, Deus, está nas tuas mãos. A força do nosso braço é muito inferior à força da sua vontade. E por isso eu te entrego. Eu profetizo que eu vou dormir. Porque eu preciso dormir. Terça-feira eu tenho que trabalhar. E me veio uma paz muito grande no meu espírito. Me veio um frescor. Como uma água que ela toca na brasa. E aquela brasa faz aquele barulho de... Puff. E naquele momento eu dormi. E na terça-feira passou o dia. Na quarta-feira passou o dia. E durante a semana foi uma semana muito leve. Eu entendi de Deus que seria um momento de eu compartilhar com vocês a leveza de Jesus. Se hoje, no final desse culto, vocês forem para casa com a tranquilidade de jogar o fardo aos pés de Jesus, valeu a pena. Valeu a pena. E é esse Jesus que eu queria falar com vocês hoje. Um Jesus de fardos. Um Jesus especialista em fardos. Um Jesus que, aos pés da cruz, nós podemos deixar tudo aquilo que tem nos afligido. Um Jesus que fala. Um Jesus que passeia entre os nossos corredores. E um Jesus que está aqui, esperando o fardo que você tem hoje. Esse Jesus quer falar contigo hoje. E aconteceu algo também essa semana que foi na terça que você falou comigo. Na terça-feira o Igor falou assim, cara, a gente precisa que você pregue domingo. Eu falei assim, amém. E quando geralmente nós vamos pregar, né, é sempre um anseio, porque o temor de Deus, se o que eu for falar vai ser algo que é de Deus, e se não for de Deus, eu tenho muito temor a isso a Deus. Mas foi uma semana muito leve. E Deus foi ministrando no meu coração. Eu falei assim, Deus, é isso. É apresentar a leveza de um Jesus que está aqui hoje, está aqui presente. Está aqui caminhando nos corredores, está aqui na cantina, está aqui no banheiro. E o momento que você tem de entregar o fardo a Ele é hoje. Aquilo que tem te afligido, assim como me afligiu essa semana, Ele está aqui para te encontrar. Ele está aqui para carregar um fardo que não é seu. Um fardo que Ele já falou conosco. Venham os sobrecarregados. Venham os cansados. Venham os preocupados. E Ele quer falar contigo essa noite, amém? Então, a gente pode abrir em Mateus 11, no versículo 28. Mateus 11, versículo 28. Gostaria de ler com vocês. Pode falar? Tá, beleza. Então vamos lá. Mateus 11, 28 diz: venham a mim todos vocês que estão cansados, sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam comigo, porque sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve.
Santo é o nome de Senhor Jesus. Ele está aqui essa noite. Esse daqui foi algo que ele nos prometeu, meus irmãos. Isso foi algo que ele nos falou. Há algumas leituras, na versão NAA, fica bem de vermelho as falas de Jesus. E é uma fala de Jesus, é uma promessa que temos para nós. Está sobrecarregado? Venha. E eu gostaria de dar o exemplo para vocês de 2 homens que tinham um fardo. 2 homens que, assim como eu, como você, entendiam sobre Jesus, andavam com Jesus, entendiam o discernimento do certo e do errado, mas mesmo assim carregavam fardos. Homens que caminharam tão próximo de Jesus, experimentaram do amor, experimentaram do relacionamento e mesmo assim carregavam fardos. Ou seja, pessoas que não estavam no mundo, não eram pessoas que não entendiam sobre o Evangelho, eram pessoas que entendiam sobre o amor de Deus e mesmo assim existiam fardos sobre elas. Eu quero falar sobre vocês sobre Pedro e Judas, um dos 12 discípulos de Jesus. Vamos abrir em Marcos 14, 27 e 31. Eu vou avançar um pouco com o texto, porque é um texto que ele é um pouco longo, mas é para vocês conhecerem um pouco da história. Então Jesus disse, Marcos 14, 27 diz: Jesus disse aos discípulos: todos vocês vão fugir e me abandonar, pois as escrituras sagradas dizem: matarei o pastor e as ovelhas serão espalhadas. Mas depois que eu for ressuscitado, irei adiante de vocês para a Galileia. Então Pedro disse a Jesus: eu nunca abandonarei o Senhor, mesmo que todos os abandone. Mas Jesus lhe disse: eu afirmo a vocês que isso é verdade. Nessa mesma noite, antes que o galo cante 2 vezes, você dirá 3 vezes que não me conhece. Mas Pedro repetia com insistência: eu nunca vou dizer que não o conheço, mesmo que eu tenha de morrer com o Senhor. E todos os discípulos disseram a mesma coisa. Avançando em Lucas 22, 54, se vocês não quiserem abrir, não tem problema. Diz o seguinte: depois que Jesus falou isso para Pedro e os discípulos, que Jesus fala com Pedro que ele ia trair Jesus, depois desse momento, e já nesse momento que a gente está, em Lucas diz o seguinte: eles prenderam Jesus e levaram até a casa do grande sacerdote, e Pedro os seguia de longe. Quando acenderam uma fogueira em meio ao pátio, Pedro foi e sentou-se com os que estavam em volta do fogo. Uma das empregadas viu sentado ali perto da fogueira e olhou bem para ele e disse: este homem também estava com Jesus. Mas Pedro negou, dizendo: mulher, eu não conheço esse homem. Pouco depois, um homem viu ali e disse: você também é um deles. Mas Pedro novamente respondeu: homem, eu não sou um deles. Mais ou menos 1 hora depois, outro insistiu: você estava mesmo com ele, porque é também de Galileu. Mas Pedro respondeu: homem, eu não sei do que você está falando. Naquele instante, quando ele falava, o galo cantou. Então o Senhor virou-se, olhou firme para Pedro, e ele lembrou das palavras que o Senhor tinha lhe dito: hoje, antes que o galo cante, você dirá 3 vezes que não me conhece. Então Pedro saiu dali e chorou amargamente. Eu fico imaginando Pedro. Pedro é um cara muito doido, cara. Pedro era um cara que fez coisa que ele foi repreendido como nenhuma pessoa foi repreendida por Jesus na Bíblia. E naquele momento, Pedro, ele fala para Jesus: Jesus, eu não vou te negar. E Jesus fala: cara, você vai me negar. E Pedro fala: cara, eu não vou te negar. E ali Pedro nega Jesus 3 vezes. E naquele momento que Pedro nega, Jesus olha aos olhos de Pedro. E no final do versículo fala que Pedro saiu dali e chorou amargamente. Eu não consigo imaginar o fardo daquele olhar de Pedro. O Jesus amado, o Jesus querido, o Jesus que caminhou, ensinou, tirou Pedro de pescar peixes, tirou de uma vida muito louca e começou a andar com ele, transformou a vida de Pedro, e ali Pedro nega. E o pior, ele nega e Jesus olha nos olhos de Pedro. Não é claro, biblicamente, esse momento que Jesus olhou, se Jesus já estava sendo
escarnecido, se Jesus já estava apanhando ou não. Mas no filme A Paixão de Cristo, eu não sei se todos já viram esse filme, mas esse filme, ele mostra esse momento que Jesus, ele tá com as costas, né? Ele tá com a madeira da cruz nas costas, e os soldados romanos estão ferindo Jesus. E naquele momento que os soldados, eles dão a chicotada, a ponta dos chicotes eram feitos de dentes, né? De ossos de animais. E no corpo do nosso Senhor Jesus rasgava quando o chicote batia, ele retornava. E naquele momento Jesus olha para Pedro. E naquele momento eu fico imaginando como foi pesado. Que fardo foi aquele que Pedro saiu, porque era o amor da vida do Pedro. Era o Jesus que te encontrou algum dia e andou contigo, e naquele momento ele traiu Pedro. Pedro traiu a Jesus. E como foi pesado aquele fardo diante de Pedro. Mas também nós temos a história de Judas, que teve uma traição muito semelhante. Só que Judas, ao invés de negar a Jesus olhando nos olhos, ele negou por dinheiro. Ele estruturou toda uma situação para que os romanos soubessem quem era Jesus, e soubendo que era Jesus, Jesus fosse preso e escarnecido. Em Mateus 26, 47, que Jesus falando quando Judas chegou, um dos 12 discípulos, e havia uma grande multidão armada, e o traidor já tinha combinado um sinal, ou seja, Judas já tinha combinado um sinal com os romanos, e esse sinal é que Judas desse um beijo no rosto de Jesus. E a história diz que Judas foi até perto de Jesus, e nesse momento ele disse: mestre, que a paz esteja com o Senhor, e o beijou, assim como ele combinou com os soldados romanos. E Jesus respondeu: amigo, o que você vai fazer? Faça agora. Então eles chegaram e prenderam Jesus. E depois que essa situação aconteceu, que Judas traiu Jesus, em Mateus 27 diz que Judas foi devolver as moedas de prata para o chefe dos sacerdotes, daqueles que tinham traído. E Judas, quando ele vai devolver as moedas já arrependido, ele diz: eu pequei, entregando a morte de um homem inocente. E eles responderam: o que nós temos a ver com isso? O problema é seu. Então Judas jogou o dinheiro para dentro do templo e saiu. E depois Judas se enforcou. Então aqui nós vemos na Bíblia 2 exemplos de fardos, 2 exemplos de homens que andaram com Jesus, que estavam dentro da igreja, que conheceram Jesus, que traíram Jesus. Mas para os 2 homens existia um destino diferente. Pedro, em ambas as histórias, Pedro se tornou um dos pais da igreja primitiva. Pedro foi um dos homens que tiveram um dos primeiros moveres do Espírito Santo em Atos 2. Pedro era um cara que tinha tudo para ter o mesmo destino de Judas. Só que Pedro entendeu que o fardo que ele levava era um fardo que ele poderia jogar aos pés da cruz de Jesus. Pedro aprendeu que o fardo que ele poderia ter carregado para a morte dele, ele jogou aos pés da cruz. E o traído que foi Jesus ressuscitou com o fardo de Pedro. Judas não teve esse mesmo entendimento. Judas não teve esse mesmo conhecimento de ter andado com Jesus e de ter conhecido Jesus tão próximo que ele poderia ter se arrependido. Afinal, os 2 traíram Jesus. E o pior, se a gente pegar toda a história de Pedro e vamos fazer um exercício que a gente não conhece a história final. Vamos imaginar que a gente está naquele dia lá e a gente está acompanhando a história de Jesus. E a gente pega Pedro, que foi chamado de Satanás por Jesus. A gente pega a história de Pedro, que cortou a orelha de um soldado. A gente pega a história de Pedro, que por N vezes Jesus repreendeu Pedro. E a gente pega a história de Judas. Judas tem 4 menções na Bíblia. Judas tem a menção que ele é chamado por Jesus, tem a menção da traição e mais algumas 2 outras.
E Pedro tem várias menções de repreensão. E no final do seu relacionamento, quando Jesus vai morrer, ainda traz Jesus. A Bíblia diz que Pedro estava com Jesus, com mais outros dois homens, e Jesus vai orar em um dos momentos mais difíceis do ministério de Jesus, e ele fala assim, ó, Pedro, fica aqui, porque eu vou orar e vou voltar. E quando ele volta, Pedro está dormindo. E ele faz isso pela segunda, e ele faz isso pela terceira vez. Cara, Pedro era um vacilão. Pedro era um cara que, se a gente não pegar a história, vamos imaginar que a gente estava na história de Jesus. Estava ali até o ponto que Jesus vai ser crucificado. A gente não conhece a história de Pedro e Judas. Quem você acha que iria ter um caminho de morte? Pedro, cara. Pedro era um vacilão. Mas Pedro encontrou um amor. Pedro encontrou um Jesus capaz de carregar o fardo de Pedro. Pedro encontrou um Jesus que está aqui hoje. Pedro encontrou um Jesus que pode tirar o fardo que você está hoje, o cansaço que você está hoje, as preocupações que você tem hoje, aquilo que tem te afligido, que tem tirado o seu sono. Jesus está aqui, cara. Jesus está aqui e Ele quer te encontrar assim como Ele encontrou Pedro. Não importa se você tem vacilado, não importa se você está dentro da igreja, você tem que estar dentro da igreja, porque aqui é o lugar de encontro com Deus. Aqui é o lugar onde Jesus está te esperando. Não importa se você pecou, não importa se você está no passado, não importa se em algum momento você traiu a Jesus. O Jesus de Pedro, que estruturou Pedro, que tornou Pedro pescador de homens, que falou, Pedro, você será pedra aonde eu edificarei a minha casa. Ele está aqui e Ele quer mudar a tua história. Ele quer te fazer homem e mulher pedra aonde Ele vai te encontrar. A gente volta ao nosso texto base, onde diz que venha a mim todos vocês que estão cansados, sobrecarregados, que eu lhes darei descanso. Que Jesus, o nosso Pai, lhe dará descanso. Como Deus é bom. Como Jesus apaga o nosso passado. A palavra de Deus diz que as misericórdias se renovam a cada manhã. Sabe o que aconteceu hoje de manhã quando você veio aqui? As misericórdias dele se renovaram sobre a tua vida. Sabe o que vai acontecer amanhã quando você for acordar para o seu trabalho? As misericórdias de Deus vão se renovar. Quando você pecar, quando você trair ou vacilar, as misericórdias do Senhor se renovarão. E Ele está aqui essa manhã, amém? Jesus, com toda a sua soberania e amor, nos dá somente algo simples. Venham a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados. Jesus não diz que é necessário você ser santo, no sentido de ser um santarrão, no sentido de saber falar, no sentido de colocar uma boa roupa. Cara, Ele só diz, está pesado, vem a mim. Cara, Ele só fala assim, ó, vem como que você tá. Vem desse jeito. O maior especialista da história de fardos está aqui essa noite. Se o seu fardo é o trabalho, lança sobre ele. Se o seu fardo são recursos financeiros, lança sobre ele. Se o seu fardo é a sua família, lança a sua família sobre ele. É fácil entregar nas mãos de Deus o nosso fardo? Não é. Nós precisamos aprender a entregar o nosso fardo a Deus. É muito fácil eu dizer aqui, falar assim, cara, pega esse teu fardo que está nas tuas costas, vem aqui no altar, coloca aqui, ó, nesse piso bonito que a gente fez. Cara, é fácil. É difícil fazer isso. É difícil aprender a confiar. É difícil aprender a lançar sobre ele as nossas preocupações. E essa noite eu gostaria de falar com vocês sobre como que nós podemos lançar sobre ele o nosso fardo, como nós aprendemos a lançar sobre sobre Jesus o nosso fardo. Primeiro, aprenda a entregar a Deus o nosso fardo. Quando
quando a gente chegou aqui nos Estados Unidos, como eu falei logo lá no início, nós tínhamos muitas preocupações. E quando nós estávamos planejando de vir para cá, nós rodamos, né, alguns países para ver qual que seria o melhor que a gente ia ficar. E acabou que a gente, vamos ficar aqui nos Estados Unidos, porque aqui é um país onde nós queremos criar nossos filhos. E os Estados Unidos, ele tem 5 vezes o valor da nossa moeda. Então, tudo que a gente tinha de patrimônio, a gente, quando trouxe para cá, a gente trouxe 5 vezes menos. E essas 5 vezes menos, elas foram embora 5 vezes mais rápido. E a gente começou a aprender a confiar mais. A nossa vida aqui, ela é um treinamento de Deus para o que Deus tem preparado para nós. E antes de nós virmos para cá, um desses dias eu estava bem ansioso sobre como seria a nossa vida aqui, por justamente a gente ter uma vida relativamente confortável no Brasil. E uma vez eu acordei de manhã e eu estava escutando eu estava fazendo um devocional, estava lendo uma palavra e coloquei alguns louvores para tocar. E nesses louvores eu estava muito aflito. E a gente chegou a adiar as duas passagens que nós tínhamos vindo para cá por justamente ter essa insegurança. E no momento que a gente tinha adiado essa segunda passagem, eu estava nesse momento, eu acordei de manhã, fui fazer um devocional e coloquei algumas músicas para tocar. E uma das músicas que veio aleatoriamente é uma música do Maverick City Music chamada God, You Work It Out. E Deus está trabalhando. Não importa o que você está passando, confie, Deus está trabalhando. E essa música, ela tem um refrão e ela começa a falar que não importa o que você pense, não importa a situação que você encontra, Deus está trabalhando. Não importa quando você pensa que não tem fim, quando o dinheiro acabou, quando os suprimentos acabaram, quando você não tem mais ninguém, Deus está trabalhando. É um processo. É um processo. E Deus me trouxe à memória essa música, e essa música ela tem sido um refrigério de Deus para minha vida. Quando eu gosto de fazer muito o meu devocional, às vezes à noite, às vezes mais de manhã, quando eu chego no trabalho, eu coloco um fone, e às vezes eu vou sendo ministrado ali, e essa música, ela parece que é um recadinho de Deus. Todas as vezes que eu estou muito aflito, essa música aparece numa seleção do meu Spotify, e sempre Deus falando comigo: eu estou trabalhando, calma que eu estou trabalhando. Hoje a gente não tem nenhuma reserva, praticamente nula. E toda vez que a gente consegue fazer uma reserva de emergência, tem que pagar o curso. Toda vez que tem uma reserva de emergência, tem que pagar alguma coisa. E vai tudo. E essa semana eu aprendi muito a confiar em Deus, porque a gente estava com a reserva pouca, mas a gente, vamos começar daqui, porque a gente tem que começar daqui. E era aniversário da minha esposa amanhã. Te amo. E eu tava meio que sem dinheiro. Eu falei, cara, e agora? Eu vou precisar pegar a reserva de emergência de novo. Aí eu falei, Deus, eu não quero pegar a reserva de emergência, porque a reserva é ela de emergência, para emergência. E ela tava com o celular meio ruinzinho, o botão só funcionava quando o celular queria. Aí essa semana eu tava bem em paz, né? Meu coração tava muito leve, como eu falei com vocês nesse momento de frescor que teve essa semana. E chegou um cliente lá e falou assim, cara, toma aqui. Aí ele me deu o valor do celular. E eu falei assim, cara, era só ter confiado, não precisava ficar preocupado. Porque quando nós estamos mais dependentes do Senhor, mais o Senhor se apresenta a nós. É muito fácil nós confiarmos em Deus com dinheiro. É muito fácil nós confiarmos em Deus com propriedades. É muito fácil confiarmos em Deus quando está tudo bem. Mas Paulo fala que quando fraco estou, forte estou. Ou seja, quando fraco estamos, Deus se apresenta. Quanto mais fraco estamos, Deus provê. E esse é um exercício de aprender a confiar. Porque aprendendo a confiar, nós aprendemos a lançar o nosso fardo sobre Jesus. Porque ele é especialista, ele fala, o meu fardo é leve. Ele não fala que você não vai ter fardo. Ele não fala que, cara, tua vida vai ser tranquila, tá? Não fala. Ele fala que o meu fardo, ele é leve. Cara, joga aos pés da cruz, porque o fardo dele é leve. Aprenda a confiar.
Tudo está nos planos de Deus. Nada na Torá, que é o livro sagrado dos judeus, tem um trecho do texto em hebraico que diz que não cai uma folha sem que for a permissão de Deus. E em Jeremias 29, ele diz o seguinte: porque eu, ou seja, o Senhor, sei os planos que estou projetando para vós, ou seja, para nós, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Ou seja, já está nos planos dele. Já está nos planos o teu futuro. Deus já escreveu o que ele tem preparado, o que você está passando. Se você entregou a sua vida a Cristo em algum momento, você tem que entender que os planos de Deus estão sobre a sua vida. Basta você confiar. Existe uma promessa para aqueles que confiam em Deus. E essa promessa está clara em Jeremias. Os planos de Deus são bem maiores, são bem melhores, que estão na nossa mente. Colocar os nossos planos à frente dos planos de Deus nos faz ter fardos. Porque os nossos planos são falhos. Quando nós planejamos alguma coisa e essa coisa que nós planejamos, ela vai de contra os planos de Deus, ou simplesmente foi um planejamento ruim, nós ficamos decepcionados. E é justamente nessa decepção aonde os fardos da vida elas começam a se tornar mais pesados. Então, cara, planeja, mas entrega nas mãos de Deus. Planeja e apresenta a Deus. Porque os planos de Deus são bem melhores e maiores, porque Ele quer te dar uns planos, Ele quer te dar um futuro de esperança. Apresente a Ele os seus planos, aprenda a confiar que os planos dele são maiores do que os nossos, amém? Deus nos dá somente um trabalho, vinde a mim. Entregue os seus planos a Ele. Em Salmos 125 diz: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, firmes para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, ou seja, em seu redor. Que promessa linda! Desde agora e para sempre. Ou seja, o que Ele falou há 2000 anos atrás, meu irmão, está valendo hoje. O que Ele falou há 2000 anos atrás está valendo essa manhã. O que Ele falou há 2000 anos atrás está valendo essa semana. O que Deus falou há 2000 anos atrás está aqui, está palpável. Essa manhã Ele quer te fazer isso sólido. Ele quer solidificar os planos dEle na sua vida. Apenas confie, entregue a Ele os seus planos. Aprenda a confiar, lance sobre Ele o seu fardo, porque o fardo dEle é leve. Plante confiança em Deus. Lançar sobre Ele o seu fardo, como a gente falou mais brevemente, não é simples. É fácil falar, mas é muito difícil você entregar para Ele, senão seria muito fácil, né? Como a gente desligasse e ligasse uma luz, né? Deus, hoje eu quero dormir bem. Então, as preocupações de amanhã, cleque, vou dormir. Amanhã, cleque, vamos começar o dia. Mas não é assim. Nós precisamos saber como entregar a Ele o fardo. E na minha vida, como eu confio em Deus, eu planto confiança. Existe a palavra de Deus, em poucos momentos ela fala uma palavra como o trecho que ele diz sobre a lei da semeadura. Aquilo que você plantar, ele diz uma palavra, certamente colherá. Isso quer dizer que existe uma confiança nessa palavra. Aquilo que você plantar, certamente você vai colher. Mas existe um período entre você plantar e colher. Mas a minha ação é plantar. Então, plante confiança em Deus. Plante a sua vida em Deus.
Se os seus relacionamentos não estão bons e ele é um fardo, plante bons relacionamentos. Seja um bom amigo, seja uma boa esposa, seja um bom esposo, seja um bom filho. Plante, seja um bom colega de trabalho. Plante, isso não quer dizer que se você é bom para uma pessoa, a pessoa vai ser boa com você. Não, a palavra não diz que você vai plantar e você vai colher na mesma hora. Não vai, é para Deus. Se o teu problema, se o seu fardo são relacionamentos, são família, plante bons relacionamentos. Muito provável, meus irmãos, não vai vir da pessoa que você está plantando. Muito provável não vai vir no momento que você está plantando. Mas a palavra nos garante que certamente nós colheremos. Ou seja, a palavra nos garante que se você plantar bons relacionamentos, se você plantar diante de Deus as suas finanças, se você plantar diante de Deus a sua família, se você plantar diante de Deus aquilo que tem sido seu fardo, certamente você colherá. Certamente Deus trará a você. Certamente Deus proverá. Porque a palavra nos garante. Porque aquilo que plantares, certamente irás colher. Plante a confiança em Deus. Tudo que nós temos, que nós somos, que nós trabalhamos, que nós vivemos, precisa ser plantado em Deus. Para que com pequenos gestos possa alimentar a nossa fé. E com uma fé alimentada, uma fé forte, uma fé que move montanhas, a gente consiga lançar fardos maiores diante de Deus. Então aprenda a confiar em Deus. Aprenda a lançar sobre Ele aquilo que tem te afligido. Feche seus olhos. Queria te chamar ao ministério de louvor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós louvamos, nós te engrandecemos, ó Pai. Nós te damos toda a honra, toda a glória. E Pai, nós te agradecemos, ó Pai, porque o mesmo Jesus que estava com Pedro é o mesmo Jesus que está aqui hoje. O mesmo Jesus que carregou um fardo pesado, uma cruz de madeira. O mesmo Jesus que olhou para Pedro com um olhar de misericórdia. É o Jesus que está aqui hoje olhando para nós. Ó Jesus, olhe para nós. Olha para nós traidores, Pai. Olha para nós pecadores, ó Pai, e nos ensine a te amar mais. Nos ensine a conhecer os teus caminhos, para que o nosso coração seja leve, para que o nosso fardo seja trocado por um fardo leve aos teus pés, para que o fardo que nós carregamos seja um fardo, ó Pai, que venha a ser trocado por um fardo leve, como é o teu fardo. Santo, 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 santo. Ele está aqui essa manhã. Ele passeia nos corredores e Ele quer tirar das tuas costas um fardo que não é teu. Ele quer tirar das tuas costas um fardo que Ele já falou, que é um fardo que é para Ele. Venha você que está sobrecarregado, venha você que está cansado, venha você que não tem mais esperança, porque Ele tem planos de um futuro bom. Ele tem planos de um futuro de esperança. Lança o seu fardo sobre Ele. Você pode se levantar agora em nome de Jesus.